Se eu coloco. Eu desliguei. Tá gravando, é que eu queria saber se. Eu vou editar essa parte. Eu vou não, eu vou nada. Bom, bom dia pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Maravilhoso, né? Foi maravilhoso? Vocês assistiram série? Saíram pra namorar? Saíram do cinema? Tem gente que foi, tem gente que não foi, tem gente que ficou sozinho lá, né? Afasta. Como vocês são os melhores alunos do Gabriel Ortiz, e ninguém sabe quem está aqui, né? Mas vocês são os melhores alunos do Gabriel Ortiz. Eu trouxe um conteúdo melhor, né? O melhor para os melhores, né? E é claro que depois vocês podem pesquisar quem foi Peter Atticus, tá? Não, mas aí você... Ah, tá. Você pode mexer também, ó. Depois vocês podem pesquisar quem foi Peter Atticus, porque a gente pega dos originais. Como assim? Se eu falar alguma coisa pro Gustavo, até chegar no Lucas, é que nem telefone sem fio. A informação vai se perdendo. A mesma coisa na química. Tem livros que se escrevem através de outras referências, só que as informações vão se perdendo ao longo do tempo. Então, como é que nós fazemos para não ter essa falta de informação? Vamos para os originais, né? Ou para aquilo que a gente chama de clássicos, nós vamos para os clássicos. E um dos clássicos é o Peter Atticus, que é os Princípios de Química. A gente não vai aprender todo esse livro, né? A gente só vai dar algumas partes do livro, ok? Então, eu vou entregar esse livro para a melhor aluna da escola aqui, ó. E ela vai ajudar a gente. Ninguém sabe quem é a melhor aluna da escola. E aí, Vitória, tem um marca-página, eu acho que fala isso, né? É marca-página? Tá. Vai no terceiro ano, porque tem segundo e terceiro ano. Que tá anotado, tá anotado. Isso, tá terceiros, eu acho que tá terceiros aí. Que assunto que nós temos que aprender? Ligações iônicas. Legal. Eu comecei errado, mas tudo bem. O assunto que temos que ver chama química orgânica. Química orgânica. Aí a pergunta: o que é química orgânica? O que é? Alguém lembra? Já ouviram falar nessa palavra orgânica, né? Comidas orgânicas, né? Orgânica, é que vem de organismo, ou seja, organismos que são vivos. Então a química orgânica, ela vai estudar aquilo que é vivo, provém daquilo que é vivo, ok? Como assim? Isso aqui é matéria morta, né? O giz é matéria morta. O giz é composto por substâncias. Essas substâncias nós conhecemos por substâncias inorgânicas. Quando nós falamos de substâncias orgânicas, são de origem animal ou vegetal, ou seja, que coisas que são vivas. Aí eu tenho uma pergunta, que talvez alguns já saibam, né? A urina. É a urina mesmo. A sua urina, João. Vocês acham que dá para ser sintetizada, feita essa urina em laboratório? Sim? Quem acha que não? Todo mundo acha que sim? Sim, né? Então, quem começou a sintetizar a urina, que é a ureia, foi Friedrich Wöhler. Ele fez o quê? Bom, ele pegou a urina do João, entre aspas, tá? Foi um outro João. Pegou a urina do João, ele analisou
com técnicas de análise química. Então ele meio que separou para saber o que compõe a urina do João. Ele fez isso, depois o que ele fez? Ele tinha os componentes que geravam a urina do João. Ele pegou esses componentes e aí ele sintetizou. Então sintetizar é fabricar. Aí ele fabricou em laboratório uma urina sintética, que é semelhante à urina do João, que daí vem a descoberta da ureia, que é um composto orgânico. Daí nasceu a orgânica. Que se é possível fazer isso, a gente pode fazer com tudo. E é possível? Sim. Os remédios são para o organismo. Então eles têm que ter uma compatibilidade com coisas vivas. Então a parte da farmácia, a parte até daqueles remédios manipulados, eles somente existiram através da química orgânica. Então é muito importante. E daqui para frente é só droga. No bimestre, no próximo, não, acho que é no próximo, não sei se é nesse, a gente vai tentar sintetizar uma droga. Vocês sabem que droga pode ser aquele remédio ou pode ser uma droga ilícita. Drogas ilícitas a gente não pode, mas a gente pode sintetizar uma droga lícita, né? A gente dá para até experimentar e ver se funciona, né? O químico faz muito disso, não é? Ele experimenta e vê se funciona, né? Né? Vocês consumiram droga hoje? Que tipo de droga? Remédio? Toma um café? Então você consumiu droga. Cafeína, né? Para quem não sabe, a cafeína ela é vendida em cápsulas também, né? Lucas, você consumiu? Não? Nada? Nem um café? Nem um chazinho? Leite? Água? Água sim. Água sim. Bom, e para entendermos a química orgânica, num ponto de vista químico, eu preciso entender como isso funciona na menor partícula da matéria. Vocês sabem que a química ela começa a ficar chata devido à menor partícula da matéria. Se não fosse isso, se fosse só laboratório, seria legal. Mas como tem essa parte, então a gente precisa entender na menor partícula da matéria. Daí eu preciso saber orgânico. Tem uma substância, tem um átomo que compõe em sua maioria o organismo. Que elemento químico é esse? Não tem graça. É o carbono. Qual que é o símbolo do carbono? Quem está com a tabela periódica? É o C. Então, nosso foco é esse cara aí. É o carbono. Então, eu preciso entender sobre o carbono, não preciso? Em que coluna está o carbono? 14. Ele está, vou até colocar, família 14, né? Família 14. Em qual linha ele está? Linha 2 ou segundo período. Vou colocar aqui. Segundo período. Você quer falar alguma coisa? O seu celular tá com ele? Ele me chamou por ela te vendeu, viu? Ele me chamou. Então a culpa é do Lucas. Era de química a pergunta, Lucas? Não? Era? Eu vou fingir que era. Ele está no segundo período, certo? Tá. Para que bosta me serve saber disso aí? A linha
indica a quantidade de camadas que tem. Se ele está no segundo período, quantas camadas ele tem? 2. Então vamos lá, eu sei que é muita coisa, eu vou desenhar o modelo atômico de Rutherford para o carbono. Então o modelo atômico de Rutherford, ele tem um núcleo, né? Tem os prótons, os nêutrons, e aí eu tenho a eletrosfera com 2 camadas. Certo? 2 camadas. A família está na 14, certo? Se ele está na família 14, não sei se vocês lembram, eu falei assim, esquece do primeiro valor e esse valor ele vai indicar a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Então, quantos elétrons tem na camada de valência? 4. Então, eu vou anotar essa informação. Então, tem 4 elétrons na camada de valência. E o que é camada de valência mesmo? Não? Bom, se ele está falando de camada de valência, ele está falando de uma dessas duas, né? Camada de valência é sempre a mais externa. Então vocês vão lembrar que camada de valência é a mais externa porque é onde acontecem as ligações químicas. Tem quantos elétrons? 4. Eu vou colocar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Tá, e na camada interna tem quanto? E aí, qual que é o número atômico do carbono? É Pedro? Ah, tá. Pedro, tem 2 valores lá no carbono. Tem um maior e um menorzinho. Qual que é o menor valor dele? Ó, deixa eu ver. Tira esse aqui, o 6. Isso mesmo. Então ele tem 6. Então o número atômico dele, que a gente coloca como Z, é 6. Se ele tem número atômico 6, isso significa que como ele está estável no caso da tabela, todos estão estáveis na tabela. Se ele tem 6 número atômico, significa que ele tem 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. Então, isso aqui tem 6 elétrons, só que 4 eu já coloquei. Onde é que eu vou colocar os outros 2? Nessa camada mais interna. 1, 2. Prontinho, desenhei o modelo de Rutherford do carbono. Através da informação do período e da família e do número atômico. Beleza. Até aqui tudo bem. Até que tudo bem. Eu sei que é muita informação do primeiro ano, principalmente. É muita coisa. Mas vocês entenderam? Certo. Agora eu vou pedir... Acho que é uma pergunta agora. Legal. Daí, vê uma coisa que a Vitória vai ler pra gente. Pode ler, Vitória, o título. Ligações iônicas. Uma ligação iônica resulta na ligação eletrostática de íons de cargas opostas. Desde que conhecemos quais íons que um elemento pode formar, poderemos estar aptos a predizer as fórmulas de seus compostos e explicar algumas das suas propriedades. Certo. Ela leu sobre ligações iônicas. Então, eu preciso saber se o carbono, como é química orgânica, preciso saber se ele faz ligações iônicas, covalentes, metálicas. E aí, não sei se vocês lembram, para eu saber se esse elemento, na hora que vai interagir com o outro, faz ligação iônica, covalente ou metálica, eu preciso saber do quê? Se ele é um metal ou não metal, não é? E aí o Pedro vai falar pra gente se ele é um metal ou não metal. Vejam só que a todo momento eu estou consultando as coisas. O carbono, ele está aqui. Aí tá vendo que toda essa parte colorida, ele significa alguma coisa, que tem uma legenda. Não metal. Que é um não metal. Então, ele é um não metal. Não metal.
A Vitória, ela leu o que significa ligações iônicas, não é? É a interação. Interação entre cargas. Então, eu tenho que ter uma carga positiva e uma carga negativa. Como vocês sabem, na ligação iônica, os polos opostos se atraem. E aí, polos iguais se repelem. Não metal com metal se atrai. Não metal com não metal, eles acabam se repelindo. Isso no que a Vitória leu. Agora, Vitória, lê o próximo tópico que eu marquei em caneta e está até grifado assim com marca-texto. Isso. A energia requerida para a formação de ligações iônicas é fornecida, em sua maior parte, pela atração Colômbica. entre os íons de cargas opostas. O modelo iônico é uma boa descrição para a ligação entre não metais e metais, particularmente para os metais complexos. Certo. Tá vendo que ligação iônica, metal e não metal. Principalmente o bloco S. Quem é esse bloco S que ele falou? Vocês sabem? Bloco S é a família 1 e família 2 da tabela periódica. São os metais e metais alcalinos terrosos, né? Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Esses dois grupos, se eles se juntarem com carbono, eles formam ligações iônicas, segundo a afirmação. E aí você vai para o próximo tópico. Íons inspiram-se em estruturas cristalinas regulares. Sólidos iônicos têm tipicamente altos pontos de fusão e ebulição, e são quebradiços. A interação colômbica entre os íons e um sólido é grande quando os íons são pequenos com carga alta. Vocês entenderam o que ela falou? Você entendeu? Eu realmente vou dizer que eu tenho muita dificuldade de entender esse livro, porque ele é um pouco complexo mesmo. Para quem não sabe, esse livro, não sei se vocês já pesquisaram na internet, mas lá nos Estados Unidos, as escolas elas são associadas às universidades, e também na Europa também. E aí nós temos o high school, que é a escola que vocês estão, e depois do high school temos o college. E o college é tipo o preparatório, que temos os cursinhos preparatórios. É mais ou menos isso. É que a prova em si é um pouco diferente. Aqui você tem que estudar todo o ensino médio para fazer o Enem, não é? Lá não. Lá, se você quer ser médico, eles vão dar para você 3 livros para você ler, se você quer prestar o vestibular de medicina. Ah, quais são esses livros? Geralmente é um livro de química, biologia e anatomia, fundamentos da anatomia. Você estuda esses 3 livros, só vai cair esses 3 livros na prova. Então é totalmente diferente de como é feito aqui o processo seletivo para você fazer um curso de medicina, né? Porque você só estuda os livros e na prova só cai esses livros, ok? E aí, esse livro ele é usado no high school de química e no college de química do Reino Unido. Então, às vezes ele é um pouco complexo. Por quê? As escolas lá nos Estados Unidos, geralmente elas são um pouco mais equipadas. E na Inglaterra também, no Reino Unido também são mais equipadas. E aí a grade horária de química é bem antes. Não é que nem aqui que você aprende no ensino médio. Eles aprendem mais cedo. Então tem essa desvantagem também. Coisas comuns para eles, às vezes não é comuns para nós. E aí a gente tem que aprender na raça, né? Bom, o que a Vitória falou é muito importante, principalmente na parte da ligação iônica. Você ouviu? Ponto de ebulição e ponto de fusão altos. Vocês já derreteram o sal? Sabe, sal de cozinha? Consegue derreter? O açúcar consegue. O açúcar você consegue fazer aquele caramelo, né? O sal não. O sal ele tem um maior ponto de fusão do que o açúcar. Afirmando isso, eu posso dizer que o sal é um composto iônico? Sim.
E o açúcar, ele é um composto molecular, ou seja, que não é iônico. E outra coisa muito importante que ela falou, quebradiços. Tá vendo meu giz? Isso é quebradiço? Quebradiço. Posso afirmar que isso aqui é iônico? É uma técnica de você ver também. Se isso aqui quebra, você pode afirmar que isso aqui é um composto, é feito de um composto iônico. Realmente é. Se você pesquisar na internet, isso aqui é carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio é um sal. Um sal iônico. Bom. Mas, beleza, a gente descobriu que o carbono se ligando com metais do bloco 1 e do bloco 2 forma ligações iônicas. Mas siga em frente, Vitória, siga em frente, vai para o próximo tópico aí. As fórmulas dos compostos formados por íons monoatômicos de grupos principais podem ser previstas pela consideração de que os cátions perderam todos os seus elétrons de valência e que os ânions ganharam esses elétrons na sua camada de valência, até que cada íon tenha um octeto de elétrons ou um dublete, no caso do... Com licença. Toda... Professor, o ATA aqui, Sim. eles vão permanecer mais uma aula, tá? Porque Tá bom. é dobradinha lá, eletiva, tá certo? Muito obrigada, Tá ok. tá? Ixi, o terceiro... Não, ainda vai dar certo então, né? Bom, o octeto e o dubleto são regras. Não podem fugir dessas regras. Tem umas exceções, mas depois eu explico. O octeto é ele ter 8. O dubleto é ele ter 2. Vamos ver o carbono. O carbono, é claro que na hora de ele interagir, ele vai precisar de alguém. Ele não interage sozinho. Ele precisa de alguém. Então, quando nós falamos em interação, é sempre alguém e outro, né? Você falou sobre perda e ganho. Em ligações iônicas, alguém perde e alguém ganha. É como se eu pegasse assim, eu tenho uma caneta. Só que eu gosto de perder canetas. É meio complicado dizer isso aí, mas é como se eu gostasse de dar caneta para os meus alunos. Aí a... Vitória. Tá. A Vitória pode ser... A Vitória, ela pede assim, professor, me empresta uma caneta. Aí eu empresto para ela. Por quê? Porque eu adoro dar canetas. E o Gustavo também pede uma caneta. Ele fala, me dá uma caneta, professor. Aí eu dou uma caneta também. Então, essa situação é que eu gosto de dar. E tem, claro, que pessoas que gostam de receber. Isso é iônico. Nossa relação é assim e dá certo. Essa relação dá certo. Isso é iônico. Mas o carbono, quando vai interagir com outro carbono, olha só o que acontece. O carbono não tem 4 elétrons na camada de valência? Se ele perder os 4, ele vai ficar com quanto? 2. Ele vai seguir uma dessas regras? Vai, então ele vai estar estável. Se ele ganhar 4, ele vai ficar com quanto se ele ganhar? 8, ele vai seguir a regra? Sim. Ou seja que o carbono tanto faz? O carbono tanto pode perder como ganhar? Sim. Então quando eu tenho um carbono, quando ligo e outro carbono, ele não faz ligação iônica. Ele vai fazer que tipo de ligação? Covalente. Ele vai compartilhar. E o que é compartilhar? Eu presto minha caneta para a Alicia. Só que eu empresto. Qual que é a nossa relação? Eu empresto, ela devolve. E aí eu empresto de novo. E ela me empresta outra caneta. É um empréstimo. Então vai e volta. É diferente de eu dar e ela receber. Ou de ela dar e eu receber. Então, isso é o que nós chamamos de covalente. E aí, você pode ler o próximo tópico, Vitória, por favor. Os elementos não metálicos formam ligações covalentes específicas pelo compartilhamento de elétrons. Uma folha sua voou, eu acho. Então, ela falou que os elementos não metálicos, eles fazem ligação covalente. Então, eu vou colocar covalente aqui. Certo. Covalente. Beleza, covalente.
Covalente, ele compartilha. Ele compartilha. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Vocês juram que entenderam? Tem alguém que não entendeu? Gustavo, você entendeu? Você entendeu? Ah, eu dei na última aula? Você já deu essa. Ah, tá. O terceiro bem entendeu? Legal. Beleza. Agora, como é que eu trago isso para a minha vida? Como é que eu analiso certas substâncias? E é claro que para uns vai parecer comum. O açúcar. A gente sabe que através da condutividade, a gente afirma que ele é molecular. Ele faz ligações covalentes. Mas através da fórmula, eu posso afirmar, agora sabendo que tem carbono, será que eu posso afirmar também que ele faz ligação covalente realmente? E ele é orgânico? Vamos ver. O que eu preciso saber? A fórmula molecular do açúcar. Alguém está com internet? Você pode pesquisar, por favor? Coloca assim no Google, a fórmula molecular do açúcar. C12. C12? C12H22O11, tá. C12H22O11. Esses índices aí indicam a quantidade, ou seja, que tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios nessa estrutura. Através do teste de condutividade, a gente sabe que ele é molecular. Mas agora, analisando através das informações que eu dei aqui, ele é molecular? Será que ele é? Bom, você pode afirmar que é. Como? Ele tem carbono. Carbono, quando ligado entre carbono, ele é um não metal. Ele faz ligação covalente. Ok? E vocês sabem por que ele faz ligação covalente? Porque ele não prefere na verdade, ele pode ganhar quanto perder. Quando tem um elemento que prefere, que tanto faz para ele não pode ser iônico. Ele não pode dar e nem receber. Ele tem que se decidir. Ou ele dá ou ele recebe. Como ele é indeciso, covalente. Todos os covalentes são assim. Eles compartilham. Ok? E aí, esta família 14, geralmente todos os que estão nessa família compartilham, porque tem 4. Ou ele prefere dar, ou ele tanto faz para ele dar 4 ou receber 4. Certo? Bom, então, com mais essa informação, você ainda tem mais argumentos para dizer que o açúcar ele é um composto que não é molecular. Que é molecular, desculpa. E aí, eu não sei se fiz essa pergunta lá no terceiro A. Tem água do rio e tem a água da praia, certo? A água da praia, vocês já beberam assim, acidentalmente. Como é que ela é? Salgada. E a água do rio? Doce. Quem foi para rio, se beber água, é doce, né? O experimentar também é uma forma de você argumentar mais ainda, né? Que coisas que são moleculares têm um aspecto diferente daquilo que é iônico, quando você experimenta. Então, viu um negócio salgado? Não é molecular. É iônico. Ok? Professor, mas em que me ajuda nisso aí? Bom, você sabe que coisas iônicas conduzem eletricidade, né? Coisas moleculares não. Você sabe que coisas iônicas voltam o ponto de fusão, ou seja, você não consegue derreter, nem congelar. Na verdade você consegue, mas você tem que atingir pontos altos de fusão e ebulição. Aquilo que é molecular, aí já pode. Você pode derreter
Pode congelar. Está mais próximo. Beleza. Por que eu estou falando isso? Geralmente, essas perguntas, eu falei ontem que é do ITA, né? Geralmente essas perguntas que você tem argumentação melhor, é claro que você tem mais pontos. E é isso que eu quero de vocês. Como vocês são os melhores, né, Alicia? Vocês são os melhores. Eu acho que eu vou trazer meu amigo aqui. O filho do meu amigo. Que meu amigo, ele não é daqui. Ele é francês. Ele tem um filho. Aí a gente vai fazer uma competição, né? O mesmo nível, né? Ele é assim que nem vocês, tem 16 anos. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa que eles têm lá na França, é a mesma coisa que tem aqui. É que o livro é o que muda, né? Bom, legal. E agora que vem aquela parte, né, que você fala, não. Pessoal, eu entendi agora o que é o carbono. Eu sei que ele faz ligações covalentes, certo? Mas eu tenho que saber como é que ele faz, não é? Eu vou pegar um simples, que não é carbono. Eu vou pegar água. Qual que é a fórmula da água? H2O. Beleza, H2O. Mas vocês sabem que esse H2O é matéria, ou seja, que ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Olha só como eu ocupo lugar no espaço. Eu posso ocupar lugar no espaço assim, né? Mas também eu posso ocupar lugar no espaço assim, né? Eu ocupo mais espaço assim ou da primeira forma? Assim. Então imagine vários Denis na mesma sala. É claro que de uma sala vai caber poucos assim, né? E muitos assim. Certo? Então, o lugar onde ele está ocupando espaço é importante. No momento que ele vai interagir. Então, o que eu preciso saber? Do formato. Que formato que tem a água, vocês sabem? Quem sabe? Ninguém? Não? Reginaldo? Que formato que tem a água? Eu sei que vocês sabem que é H2O, mas qual que é o formato dele que ele ocupa lugar no espaço? Será que tem como saber? Não tem? Será? É que nem eu perguntar, qual que é o formato do açúcar? Tem como saber? Tem. Primeira coisa, quem foi o cara? Aí você vai na próximo tópico, eu acho que é. Os átomos não metais compartilham elétrons até que cada um deles tenha seu octeto ou dupleto completo. Certo, os que compartilham, beleza. Os que compartilham também tem que ter o octeto ou o dupleto completo. A diferença é que eles compartilham, eles não doam e nem recebem. Próximo. A estrutura de Lewis mostra o arranjo dos elétrons como traços para ligados e pontos para isolados. Esse cara aqui, isso é no comecinho do século 1910, bem no comecinho. Esse cara aqui, através da teoria dele, nós conseguimos dar forma à matéria na menor partícula. Esse Lewis falou o quê? Como é que a gente vai descobrir qual que é o formato dele? É assim. Primeiro, eu vou colocar a quantidade de elétrons que cada um tem. Então, quantos elétrons tem o H? Na tabela periódica, quantos elétrons tem? Ele não é o primeiro? Se ele é o primeiro, ele tem um só. E aí, para facilitar, ele fez o quê? Cada elétron nós vamos representar por um ponto. Então, ele colocou assim, H, um pontinho. Só que eu tenho dois Hs, né? Então, eu vou desenhar um outro H e um pontinho. E agora o O. O O
tem quantos elétrons na última camada? 6. Lembre-se, sempre é na última camada. Então ele tem 6. Você vai desenhar 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, se eu desenhar assim, ficou até assim, ó. Tá certo isso aqui? Não, os pontos têm que ser visíveis. Isso aqui é muito importante. Eu sei que é chato, mas é importante. Porque se eu ver alguém dormindo, eu vou estar... Pamela, tudo bem? Você está com sono? Não? Você está com sono, Gustavo? Não, dá sono. Eu falando direto, dá sono. Eu acho que eu vou escolher o Lucas para ele continuar a minha aula, né, Lucas? Você continua daqui? Não? Tudo bem. Vamos começar a praticar isso, tá? Vamos começar. Já vamos começar, calma. Você quer tomar café? É que eu não tenho para te oferecer também. Ó, viu assim, o que você faz? Coloca os elétrons com os pontinhos. Certo? Qual que é o próximo passo? Eu ligar, porque a água está ligada. E aí como é que eu vou ligar? Covalente compartilha. Então não sei se vocês lembram, eu vou colocar como? Vamos ver o que Lewis falou. O meu átomo central, o átomo que está no centro, ele será o menos eletronegativo, com exceção do hidrogênio. Com exceção do hidrogênio. Bom, aí eu preciso lembrar quem são os átomos eletronegativos, certo? Como é que eu vejo? Vocês lembram? Não? Não? Tá, não tem problema. O carbono tem quantos elétrons? Na última camada. O carbono? 4. Vou desenhar. Se tem 4, tem 4 pontos, certo? 1, 2, 3, 4. Depois do carbono, do lado vem quem? O nitrogênio, né? A letra que representa o nitrogênio é qual? N. O N tem quantos elétrons na última camada? 5. E aí você vai colocar o quê? 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E do lado dele tem quem? O oxigênio. E aí ele tem 6 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do lado dele? Flúor. Que terá 7 pontos. Que tem 7 elétrons na camada de valência. O que é eletronegativo? Eletronegativo vem de elétron. Quem tem maior quantidade de elétron? Daqui para cá ou daqui para lá? Daqui para cá, porque esse aqui tem mais elétron que o carbono, não tem? Então a eletronegatividade, ela aumenta quando eu tenho mais quantidade, uma maior quantidade de elétrons. Então quem é menos eletronegativo entre o carbono e o flúor? O carbono, ok? O carbono. Então novamente, a regra fala o seguinte: o menos é o átomo central, o átomo que está no meio, ele é o menos eletronegativo, com exceção do hidrogênio. Então você tem que tirar o hidrogênio da jogada. Por quê? Quantas ligações faz o hidrogênio? Uma só. Não tem sentido ele ficar no meio. É que nem quebra-cabeça. Quebra-cabeça do centro, ele tem que ter tipo maior quantidade de partes ligantes. E o das pontas tem que ser o menor, né? Tanto que assim que você já começa a descartar. Bom, esse aqui só tem 2, então esse aqui não vai no centro. A mesma coisa com o hidrogênio, ele só faz uma, então ele não pode ir no centro. Tem que ser um outro que tenha mais ligantes. Beleza. Entre o H e o O, quem é o menos eletronegativo, com exceção do H? O oxigênio. Então o oxigênio será o nosso central. Então eu vou colocar oxigênio no centro. E os elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
certo? Bom, coloquei, ele vai no centro. E ao redor dele vem quem? O H. Vou colocar um H aqui e um H aqui. Professor, por que o senhor colocou um H nos extremos? Não poderia ter ficado um aqui e outro embaixo? Lewis, ele falou que eles se repelem. Existe uma repulsão. Por quê? Isso aqui não é negativo, o elétron? Se ele ligou, o que sobrou nele? Positivo. Se ele ligou, o que sobrou nele? Positivo. Se ele ficar perto desse aqui, vai ser repelido. E a repulsão é o extremo. Bom, legal. E aí, ele vai fazer a ligação covalente. Para fazer a ligação covalente, ambos têm que seguir uma das regras, certo? O oxigênio tem 6. Aí eu vou fazer minha primeira ligação. Quantos tem o oxigênio agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando um, né? Eu vou compartilhar de novo. Professor, sempre quando estiver faltando eu compartilho? Sim. Sempre quando estiver faltando até chegar no 8, compartilha. Agora tem 8. Vamos ver o H. O H tem 2. 1, 2, 1, 2. Bateu. Fechou. A água existe. Legal, mas como é que ela é? Ela é uma linha? Será que ela é uma linha, assim, do jeito que está desenhado aqui? Acho que não, né? Não, né? Não. Ele não é uma linha. Mas eu preciso explicar. Não adianta você falar para mim, professor, não adianta você falar para mim que isso aqui não é uma linha, se você não provar para mim. Bom, você falou que tem os hidrogênios e eles têm carga positiva nos extremos e eles acabam se repelindo. Mas isso aqui é o quê? Não é elétron isso aqui, ó? É elétron, né? E os elétrons têm qual carga? Qual que é a carga do elétron? É negativa. Negativa com negativo, o que acontece? Negativo com negativo se junta? Pensa no ímã, né? Pensa no ímã de polos iguais. Polos iguais se repelem. Polos opostos se atraem. Polos iguais, negativo com negativo, vai acabar se repelindo. E aí, não sei se vai dar certo, né? Eu trouxe aqui o... Mais ou menos... eu tenho mais bis. Para depois. Espera aí. Tá aqui, ó. Calma que isso aqui não é um átomo, tá? Eu só vou... Peguei do meu sobrinho. Novinho. Pode tirar a máscara? Pode, né? Tá. Ó. Eu vou tentar... fazer esses dois aqui, tá? Prestem muita atenção. Ó, isso aqui é como se fosse o hidrogênio. Um hidrogênio aqui. Só que a gente não tem só hidrogênio, né? Tem quantos? Tem 2, né? Vou fazer outro. O senhor vai desenhar o átomo central? Não, porque o átomo central a gente vai subentender que está no centro, que está aqui. Beleza? Tudo bem? Alguém é bom de amarrar isso aqui? Alguém consegue amarrar isso aqui? Consegue? Então, vai amarrando isso aqui para mim, por favor. Ó, ela vai amarrando para a gente simular o negócio. E é claro que esses hidrogênios ocupam espaço, né? Eles vão ocupar espaço. Mas o que ocupa também espaço? Os pares eletrônicos. Os pares eletrônicos, não é? Esses pontinhos aí. Aí eu vou novamente.
Agora eu não vou conseguir. Tá. Pessoal, para de fazer o rir. Ô, Alicia, para de rir. Não dá? Ó, agora eu estou fazendo esses pares eletrônicos. E aí, novamente, a Vitória vai ajudar a gente a amarrar essas duas agora. Esses daqui são os pares eletrônicos, ó. Amarra esses pares eletrônicos. E esse daqui é o hidrogênio e o oxigênio está no centro. Hidrogênio. Esse aqui são os hidrogênios, né? Eu vou colocar um H. Isso aqui não vai furar, né? Acho que não, né? Oh! Cadê? H. Eu deveria ter colocado de caneta permanente, mas sim. Ó. Tem os Hs aqui, ó. E temos os pares eletrônicos, certo? O H, o oxigênio está aqui no centro. Mas aqui eu tenho que colocar esses pares, não tenho? Então é como se eles estivessem assim, ó. Eles estão encaixados assim, ó. E aí na hora que eu encaixo, que formato que eles estão fazendo? O H. É linear? Ele ficou um negócio assim, né? Desculpa. Vocês estão conseguindo ver como a química é incrível? Quando a gente junta esses pares eletrônicos, eles acabam repelindo, porque eles são negativos. E nessa repulsão, eles acabam meio que, não sei se existe esse verbo, eles meio que angulando. Eles vão angulando. Angulando. Eles meio que vão tornando aquilo que era uma linha angular. Vocês viram? Professor, mas eu vou ter que fazer sempre bexigas para eu tentar ver isso? Não. Tem que pensar. Se eu tenho pares eletrônicos, eles se repelem. Cargas iguais se repelem. E se eles se repelem, ele já muda o formato. Tanto que... Agora sim eu tenho uma molécula d'água. Isso aqui... Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é uma moléculazinha da água. Tá vendo como é que ela é? Ela é angular. Ela tem esse jeitão. Viram? Legal. Então, isso aqui é difícil de desenhar isso, ó. Os pares eletrônicos, né? Cadê o H? Tá aqui, ó. H, né? Cadê? Ah, tá aqui os Hs, ó. Os Hs estão aqui. Então isso aqui é fácil, né? H aqui, ó. Um H aqui, ó. Tem um H aqui e um H aqui. E aí tem um oxigênio aqui. E onde é que estão os pares eletrônicos? Um não está dentro da lousa e o outro está meio que saindo da lousa, né? Não é isso? Então é isso que eu represento, só que é difícil de desenhar aqui. E como é que eu vou colocar no desenho? Eu vou colocar os pontinhos assim, ó. Para indicar que um está saindo e o outro está entrando. E também para indicar que eles aqui estão fazendo ele ficar angular. Porque eles têm a mesma carga. Ok? Bom. Professor, eu tenho que fazer toda essa birosca para achar o formato da molécula? Sim. Então, como é que ficou o formato da molécula? O oxigênio no centro. E aqui eu terei o H. Um H. Tá vendo que eu substituo os pontos por traços, né?
E aqui eu terei os pares, os elétrons que não se ligaram. Certo? E você pode até melhorar essa representação colocando em representação geométrica. Qual que seria? Uma bolinha pequena, que é o hidrogênio, ligada a uma bolinha um pouco maior, oxigênio, ligada a uma bolinha menorzinha. E é claro que isso aqui tem um nome. A gente chama de angular. Angular. Fácil, né? Fala que é fácil, por favor. Vocês entenderam? Difícil? Se alguém falar que é fácil, é fácil? Fácil? Mais ou menos? Seja sincero, Gustavo. Ah, você quer ir no banheiro? Pode ir lá, filho. Fácil? Reginaldo? Leonardo? Fácil? Mais ou menos? Tá, pessoal, não se preocupem. Eu sei que vocês têm 12 disciplinas, né? Daqui a pouco vocês estão vendo o verbo TOB, né? Matrizes, é matrizes? Não, é polinômios, né? Em física é o que? Ondas? Em física é o que? É o que? Newton? Mas já foi, né? Eletromagnetismo? É ondas, pelo que eu sei, não é ondas em física? É alguma coisa de ondas, né? Eletricidade. Então, eletricidade, o verbo TOB, Lewis. Tem educação física ou acabou? Pode ir na quadra? E a gente educa o que se não é o físico? A mente? Não, não é estranho, Lucas. Educação física não é para educar o corpo? Sei lá. Não é isso? Tá. Angular. Certo? E aí, eu só vou pegar aqui o negócio da Vitória. Esse daí conseguimos descobrir um. Mas, calma, não se assustem. Não desistam de química. Vocês já desistiram? Faz muito tempo. Vocês acham difícil? Não é difícil, né? Ó, nós temos essa quantidade de estruturas, de geometrias que está aqui. A gente achou uma. É claro que o nosso tempo são 2 aulas, não dá para passar todas. Isso daqui você pode consultar. Só que a intenção é você também saber chegar no formato. E aí eu só vou colocar um conhecido para vocês verem que muda, ok? E que a teoria do Lewis tem sentido. Bom, devolver e você vai ler este pedaço aqui. Eu posso apagar aqui, não posso? Posso apagar isso tudo aqui? Tá. Apagar isso aqui também. Sim, pode ler. Para poder explicar os ângulos das vibrações e a forma das moléculas, é necessário apenas a adição de um item ao modelo de ligação de íons. Regiões de alta concentração eletrônica se revelam. Em outras palavras, íons gigantes e pares isolados se posicionam tão longe quanto possível um do outro, para minimizar a redução. Isso que ela falou é o que eu mostrei. Eles se distanciam tão longe possível, devido a essa repulsão. Isso é um modelo. Então, isso é verdade. Como é que eu sei que isso realmente acontece? Qual que é a fórmula do gás carbônico? CO2. Alguém sabe qual que é a geometria do CO2? Como é que ele está no espaço? Mas não vou nem ver, não. Alguém tem alguma ideia? Tem um palpite? Lucas? Não? Você quer ir no banheiro?
Você quer ir no banheiro? Pode ir lá. O gás carbônico é aquele que a gente libera. Aí a gente respira o gás oxigênio, né? Bom, o H2O, nós vimos que ele é angular. E o CO2? Será que ele é angular? Será que a Pamela sabe? É igualzinho do Mitch. Ela dormia e você chamava a atenção dela. Ô, Pamela, acorda. Não, vou deixar ela dormir, que é mais importante, né? Já estamos acabando. Calma, Gustavo. Calma. Que horas são? Que horas são, Gustavo? 9h52? 3? Tá. Calma que 9h55 vocês me avisam, porque eu tenho que fazer chamada, tá? Só esse aqui. Nossa, o que foi isso? O carbono tem... Quem é o átomo central aqui? Carbono ou oxigênio? Carbono. Por quê? Ele é o menos eletronegativo. Então o carbono fica no meio. 1, 2, 3, 4, porque tem 4 elétrons. O oxigênio vai ficar ao redor. E é claro que agora sabemos que tem que ficar o mais distante possível. O e O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar assim. 6. E aí eu tenho que ligar eles, não tenho que ligar? Bom, e eu tenho que também ter 8 ou 2. Então vou ligar primeiro esse com esse. Então vou tirar o ponto daqui e eu vou deixar próximo aqui, ó. Eu vou ligar esse. O oxigênio tem quantos? 7, né? Eu vou fazer a mesma coisa com esse. 7. O carbono tem quantos? 6. Então ainda falta. Aí eu vou pegar um outro para ligar. Eu vou pegar esse, deixar mais próximo, e esse aqui vai ficar mais próximo e ligar aqui. O oxigênio tem quanto agora? 1, 2, 3, 4. Ah, tem um ponto aqui, viu? 4, 5, 6, 7, 8, né? E esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz, porque são iguais. Então, vou pegar esse elétron aqui, colocar aqui. E esse aqui, colocar aqui. E eles estão próximos o suficiente para fazer uma ligação. Agora ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu. O carbono ficou quanto? 6? 8, né? 4 com 4, 8. Todos estão com o octeto? Certo. Agora a próxima pergunta. Qual que é a forma que ele tem? É angular? Por quê? Porque não forma ângulo. Mas por que não forma ângulo? Ué, mas a água também deu reto quando eu desenhei. Não foi? Ficou reto? E aí agora é Deus? Por quê? Então é isso que eu quero que vocês respondam. Por que ele é angular ou por que ele é linear? Boa pergunta. Vamos lembrar da água. A água não era assim, ó. Tinha aqui e ele tinha uma coisa aqui, não é? A água não era assim? Ele tem o que a água? O oxigênio tem o que? Par eletrônico sobrando. E o oxigênio não é o átomo central? Professor, desculpa. Imagina. Terceiro A, é mais uma aulinha, tá? Nossa! Ah, desculpa. Desculpa. É porque aí a outra professora que também não veio. Então vocês continuam mais essa aula, vão pro intervalo depois, aí na volta tá tudo certo. Obrigada. Imagina. Mais uma... Posso ficar mais uma aula aqui? Ó, então eu tenho pares o quê? Não tenho par sobrando? Tenho, não tenho? O carbono tem par sobrando? Tem? Não tem! Carbono não, só oxigênio. Átomo central. Quem é o átomo central? Não, não tem. E quem é o átomo central? A diferença que eu tenho Então se não tem, ele não vai sofrer angulação. Você entendeu? Ele vai ficar retinho.
Somente ele é deformado se ele tem algum par eletrônico sobrando. Agora você capturou? Captou a mensagem? Então é nóis. Conseguiu, Vitória, entender? Lucas? Bom, eu já assisti a minha aula, só que eu também, às vezes,